Quem nos dera ter a condição de nos lembrar todos os dias da nossa condição. São Paulo aos Colossenses, a primeira leitura que ouvimos, diz exatamente da nossa condição de pecadores. Mas nos dá uma esperança em Cristo. Grande primeira questão que podemos nos responder hoje é, de fato, onde tem estado a nossa esperança? Onde temos esperado? Em quem temos esperado? Se olharmos para a nossa condição humana, vemos as nossas fraquezas, vemos os nossos limites, vemos que qualquer coisa já nos tira o foco, vemos que muitas vezes nos perdemos no pecado. Mas São Paulo nos diz que também recebemos uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Ou seja, recebemos o nosso batismo. E o que o batismo faz com cada um de nós, ou pelo menos deveria nos fazer? O mesmo São Paulo continua respondendo: vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nós perdoou os pecados. O batismo nos faz vivos. O batismo nos arranca do pecado original e nos traz para a vida. A grande questão é que nós, na nossa limitação, ainda buscamos a morte. Deus nos traz para a vida junto com Cristo e nós ainda teimamos em viver longe dele. Nós ainda persistimos em viver nas nossas próprias decisões, no nosso próprio mundo, nos achando dono de nós mesmos e até mesmo capazes de pagar, de enfrentar sozinhos as dificuldades que nos aparecem. O próprio São Paulo nos diz: existia contra nós uma conta a ser paga, uma conta que nós nunca pagaríamos, e que Cristo cancelou, apesar das nossas obrigações legais. A conta era nossa, a dívida é nossa, a dívida do pecado é sempre nossa. Mesmo que nós não assumamos e jogamos a culpa no outro, não, a dívida é sempre nossa, e Deus cancela, Deus elimina. E como Ele elimina? Pregando a nossa conta na cruz, pregando o nosso pecado na cruz. Com isso, o que cabe a nós? O que cabe à nossa atitude de cristãos? Como devemos conduzir a nossa vida? Então Jesus nos mostra aqui no Evangelho. Primeira coisa que devemos imitar de Cristo é a oração, a intimidade com Deus. Jesus passou a noite toda em oração a Deus. A noite toda. O momento da escuridão, no momento da dor, no momento da solidão, Jesus passou a noite com Deus. E nós, no momento do sofrimento, passamos com quem? Escolhemos servir a Deus, escolhemos escutar a voz de Deus, porque é exatamente isso que o próprio Cristo nos faz. Ele nos chama, Ele nos escolhe. E escolhe a todos. E escolhe também o traidor. E escolhe também Judas, muitas vezes refletindo sobre este chamado de Judas. É possível experimentar
a infinita misericórdia de nosso Senhor, porque chama Judas, mesmo sabendo que ele seria um traidor. Escolhe, ama, serve, educa, forma Judas, mesmo sabendo que ele seria o traidor. O Senhor nos conhece, sabe das nossas misérias. O problema é que o pecado vai nos fazendo desistir dos planos de Deus. O pecado, o egoísmo, o querer as coisas só do meu jeito, vai nos fazendo desistir dos planos de Deus. E nós hoje já não estamos tão dispostos assim para ouvir Jesus. Hoje já não estamos mais dispostos como a multidão que rodeava Jesus para serem curados de suas doenças. Hoje nós buscamos em tantos lugares as nossas curas. É psiquiatra, é psicólogo, é não sei o que, é cartomante, é isso, é aquilo, mas não buscamos mais em Deus. Acreditamos num monte de bobagem, mas não acreditamos mais que a cura está em Deus. Somos muitas vezes como estes, atormentados por espíritos maus, mas buscamos a cura em outros lugares. Porque temos medo de sermos tocados por Jesus. O contrário daquele povo que vivia ao redor de Jesus, que procurava tocá-lo para sair curados, porque uma força saía dele e os curava. Hoje nós temos o próprio Cristo na Eucaristia. E muitos de nós nos escondemos atrás das nossas próprias escolhas. E não seguimos mais, e não conseguimos mais tocar o próprio Cristo. Até podemos comungar, mas não conseguimos mais tocar a Cristo. Hoje, o Brasil celebra sim a sua independência. Ouviremos muitas coisas, veremos muitas coisas, manifestações diversas. Mas onde está a manifestação de Deus na nossa vida? A nossa verdadeira independência não está na luta dos homens, mas está na verdade de seguir a Cristo, de tocar Jesus, de se colocar em oração a Deus, para que de fato possamos ser todos, enquanto nação, curados dos grandes males que nos afligem e que nos levam a excluir Deus das nossas vidas. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, também nós, a ouvir Jesus, a sermos curados das nossas enfermidades, para que de fato possamos um dia contemplar a Deus face a face.